Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos falar dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Atlético Paranaense, jogo em Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, às 16 horas. Quarta-feira, 16 horas e sem transmissão pela TV. A Globo poderia até transmitir o jogo em canal aberto, mas preferiu transmitir o jogo do Botafogo lá na Série B. Também tem a situação do Atlético Paranaense, que tem contrato com a Turner, não pode transmitir a partida, então acabou sobrando para o Fluminense e para a gente, nós torcedores. Mas fica alerta aí, qualquer novidade, a gente sempre reage aos jogos, deixa o sininho picado ali, se tiver alguma novidade, alguma live, o YouTube vai te avisar. Então, reforçando, 8ª rodada, Fluminense e Atlético Paranaense, sem transmissão, com a arbitragem do Ricardo Marques, lá de Minas Gerais, ele que é o árbitro da partida. Esse Atlético Paranaense, segundo colocado com 13 pontos e um jogo a menos. Tá? Com 13 pontos, é o segundo colocado e ainda tem um jogo a menos. Tem 4 vitórias, um empate e uma derrota na competição. Vem de um empate em casa com a Chapecoense. Empatou em 2-2. Retrospecto, são 57 jogos entre Fluminense e Atlético Paranaense, com 21 vitórias do Fluminense, 11 empates e 25 derrotas. O Fluminense perdeu 25 vezes para o Atlético Paranaense, tem essa desvantagem aí, de 21 a 25 no confronto direto. Quem retorna? Tem 3 retornos na equipe do Atlético Paranaense. O lateral direito Marcinho, o volante Richard, com passagem aqui pelo Fluminense, também retorna, e o Nicão. O Richard e o Marcinho estão retornando de suspensão. Já o Nicão, de contusão, deve ficar no banco nessa partida contra o Fluminense. Já o lateral Marcinho e o Richard reassumem sua posição de titular na equipe. Vamos para a escalação da equipe do Atlético Paranaense, essa equipe misteriosa que quase ninguém viu jogar, né? O Atlético Paranaense não tem contrato com a TV Globo, então é muito complicado a gente assistir um jogo do Atlético Paranaense. A gente sabe pelos números na tabela, são 4 vitórias, um empate, apenas uma derrota, segundo colocado com menos um jogo. Então, pelos números já diz que vai ser um joguinho enjoado para o Fluminense. O goleiro da equipe do Atlético Paranaense é o Santos, o bom goleiro e experiente Santos. Aí tem uma novidade, eles fazem uma linha na defesa de 5 jogadores, os laterais são bem fixos lá, formando uma linha com os 3 zagueiros. Eles jogam com 3 zagueiros, o treinador português Antônio Oliveira. Eles jogam no esquema 5-4-1, 5 atrás na zaga, 4 no meio, também uma linha de 4 e um atacante na frente. Então vamos lá, quem são esses 5 zagueiros? Pelo lado direito, Marcinho, que é o lateral direito. O trio de zaga é o Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Na lateral esquerda é o Abner. Aí essa linha de 4 que fica mais à frente é o Vitinho pelo lado esquerdo, o Terans pelo lado direito. O Nicão era titular nessa posição antes de se machucar, mas o Terans deve ser mantido. E o miolo ali da volância, ali no meio de campo, são 2 volantes, o Christian e o Richard, ex-jogador do Fluminense. E na frente, o centroavante perigoso, Renato Kaiser, é a referência. Esse é o time do treinador português, Antônio Oliveira. Está fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense, o Fluminense tem que ficar esperto com ele. Agora a gente vai falar do Fluminense, que tem retornos importantes, né? Tem o Fred retornando, foi poupado no último jogo, e o Nenê também, que foi poupado, retornam para a equipe titular. Quem sai é o Ganso, e quem sai lá na referência é o Abel Hernandes por retorno do Fred. Quem não retorna é o Samuel Xavier, que permanece machucado, e o Caio Paulista também. São esses 2 desfalques do Fluminense. Pendurados, temos o treinador Roger Machado, o Abel Hernandes e o ponta esquerda Luiz Henrique também. Todos eles com 2 cartões amarelos se receber o terceiro tom fora da próxima partida. O Fluminense vem de um empate, jogando em casa contra o Corinthians, 1-1, um jogo disputado em São Januário. O Fluminense é o 9º colocado com 10 pontos, está a 3 pontos do vice-líder. Ora, o Atlético Paranaense está em 2º lugar e o Fluminense em 9º lugar está a 3 pontos do Atlético Paranaense. Mas o Fluminense tem um jogo a mais do que o Atlético.
Então tá tudo ali muito misturado, todos eles ali muito próximos, a diferença do segundo colocado para o nono, que é o Fluminense, é apenas 3 pontos. Então o Fluminense vencendo o Atlético Paranaense fica muito bem na fita. O Fluminense tem que fazer o quê? É vencer. Porque olha só, o Fluminense ele tem 2 vitórias apenas, o Atlético Paranaense tem 4. O Fluminense tem 2 vitórias apenas, tem 4 empates, que isso é muito ruim, empatar muito, e uma derrota. Então o Fluminense tem que voltar a vencer para poder encostar no pelotão da frente, para sair ali entre o 10º e 9º colocado, dar uma subida na tabela. E a gente vai nessa fé que o Fluminense melhore com o retorno desses 2 jogadores experientes. Então vamos para a escalação do Fluminense. O Fluminense vai jogar com Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Calegari, a dupla de zaga o Lucas Claro e o Nino, na lateral esquerda o Egídio. O meio de campo formado, já tem um entrosamento, já estão acostumados a jogar, Iago, Martinelli e Nenê um pouquinho mais à frente. Na ponta esquerda, o Gabriel Teixeira e o centroavante, o Fred, que está voltando para o lugar do Abel Hernandes. Lá na direita, não é o Kaique que vai jogar e nem o Caio Paulista que está machucado. Quem permanece aberto pela ponta direita é o Casares. Ele vai continuar fazendo essa função aberta pelo lado direito. Eu acho um desperdício prender o Casares ali na linha lateral. Acho que o Fluminense poderia mudar um pouquinho essa formação para um 4-4-2. Trazer o Casares para o meio de campo e jogar com 2 atacantes. O Fred como referência e ao lado dele como segundo atacante o Gabriel Teixeira. Poderia fazer isso, mas botar o Casares aberto pela direita com pouca velocidade, ele não é um ponta, ele tem menos velocidade do que o Kaique, então acho que é um desperdício para o Casares. Mas acho que ele tem condições para pelo menos fazer um bom jogo ali pelo lado direito, mesmo sendo improvisado. Não me agrada, mas o Casares vai permanecer ali pela ponta direita. Então esse é o ataque do Fluminense, com o Gabriel Teixeira pelo lado e o Fred como referência, e o Casares é mantido na equipe. Vamos aguardar, o Fluminense precisa voltar a vencer, vai voltar a ter aquele entrosamento do Nenê, do Fred, sempre tendo bons resultados quando estão em campo na equipe principal ali, quando estão em campo sem ser poupados, estão jogando. O Fluminense sempre tem um bom resultado quando o Nenê e o Fred estão, são responsáveis por grande maioria dos gols do Fluminense, Fred e Nenê, então isso é muito importante. O retorno desses 2 jogadores, a gente fica na expectativa e na torcida para que o Fluminense vá bem nessa partida. Na minha opinião, esses 2 próximos jogos do Fluminense é bem complicado. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente conhece muito pouco, mas parece ser um time competitivo, comandado por um treinador português. E o próximo jogo, que é contra o Flamengo também, que é muito enjoado, que provavelmente será no campo do Corinthians, né? O próximo jogo, Fla-Flu, deve ser em São Paulo, no estádio do Corinthians. Já está praticamente sacramentado esse palco aí para Fluminense e Flamengo, que não tem estádio para jogar, porque o Maracanã está cedido à Conmebol para a disputa da Copa América. Então, são 2 jogos complicados. O Fluminense, por causa esse problema de utilizar o próprio Maracanã, já jogou em São Januário, agora vai jogar em Volta Redonda e depois vai jogar lá em São Paulo, um clássico importantíssimo com adversário complicado. Mas o Flamengo já é um outro assunto para a próxima rodada. O que a gente tem que se concentrar agora é com o Atlético Paranaense, que é um jogo complicado e o Fluminense precisa vencer essa partida porque teve uma sequência de resultados ruins e isso não é bom. É bom ficar mantendo o Fluminense lá no topo da tabela e a gente fica nessa expectativa de um bom jogo do Fluminense. E qualquer novidade, clica no sininho para receber as nossas notificações. Então fica ligado, deixa aquele like maneiro, assista pelo menos um comercial aqui no canal, que vai ajudar bastante aqui o canal Tricolada. Então não pula o comercial não, assiste pelo menos um que vai me ajudar bastante. E se inscreva, porque é importantíssima a sua inscrição aqui no canal Tricolada. Então até lá, fique com Deus, flui!